Boa noite, estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos ao Instagram do Tudo Escrito, a live do Tudo Escrito. E hoje a gente vai falar aqui, é um desafio tanto para mim quanto para vocês, aonde eu vou falar de quantas formas, Pensa aí, de quantas formas diferentes você consegue desenhar a mesma letra. A gente tem muito costume de sempre ficar fazendo o mesmo estilo de letra no lettering. Isso é uma coisa que atinge tanto a gente que já tem um tempinho de caminhada, tanto quanto os iniciantes. Então vai ser bem legal a gente falar sobre isso aqui hoje. Ei, Lara! Ei, pessoal! Karina! Me fala aí se vocês estão ouvindo direitinho, para eu poder aumentar aqui o volume. E hoje aqui é uma live bem prática, então eu vou deixar o meu rosto aí mais longe mesmo e vou colocar o celular aqui em cima para vocês verem de cima o que eu tô praticando aqui com vocês. Então essa live também vai ficar salva para vocês que quiserem consultar depois. Vai ser uma forma também de vocês buscarem a inspiração, de como fazer esses vários estilos diferentes de letra. Então vai ser bem legal. Boa noite, pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. Obrigada, Lara, pelo feedback. E espero que vocês gostem aí do conteúdo da live de hoje. Essa live também vai lá pro YouTube, então aproveitem aí. Quem não conseguir ficar até o final também vai ficar salva. E é isso. E aqui hoje o meu objetivo o pessoal mandou algumas letras, Eu perguntei lá na caixinha de perguntas qual letra vocês têm mais dificuldade de fazer. O pessoal mandou, deixa eu ver aqui, letra B, letra V, letra S. Acho que foi a Lara que mandou falando sobre as letras blocadas com serifa, que tem dificuldade de fazer. E o meu objetivo aqui hoje é mostrar que com o mesmo esqueleto da letra, a mesma base da letra, a gente consegue variar esse estilo com pequenos detalhes. Eu tenho vários vídeos no canal, lá no YouTube, que eu falo algumas formas de variar esses estilos de letras, usando elementos como espessura da letra, proporção, largura, letra mais condensada, letra mais larga, letra com eixo mais alto, mais baixo. Então hoje não vai ser o foco aqui falar sobre essas formas de variação, porque já tem vários vídeos no canal falando sobre isso. Então se vocês quiserem, vocês podem resgatar aí para ter essa referência. Meu objetivo aqui hoje é mostrar que com a mesma base, com o mesmo esqueleto, só adicionando pequenos elementos você consegue variar esses estilos. Então a gente vai falar sobre preenchimento, vai falar sobre volume, sobre sombra, sobre esses elementos que a gente chama também de elementos decorativos. Obrigada, gente. Bianca, Laisa. Obrigada. Tá longe aqui para eu clicar e curtir o comentário de vocês. Mas obrigada. Então a gente pode começar. Quem quiser acompanhar também, pega lápis, papel e pode fazer tudo que eu for fazer com a letra, com essa letra específica que eu vou fazer aqui hoje. Vocês podem reproduzir aí também na casa de vocês com a letra que vocês preferirem, porque a gente vai usar a mesma base da letra para todos esses recursos que eu vou mostrar aqui hoje. Então, se quiserem acompanhar aí, podem pegar lápis, papel, borracha, que a gente vai começar. Eu vou adicionar aqui o outro perfil para eu pegar a imagem de cima, e aí vocês vão conseguir ver o que eu tô desenhando. Deixa eu convidar aqui. Vamos lá.
Então, ó, começando aqui, vou colocar o celular aqui em cima e aí vocês podem acompanhar. Peraí que tá dando um retorno aqui. Vamos lá. E aí vocês vão me falando também se tá dando pra ver tudo direitinho. Acho que tá bom, né? Se tiver dando eco, vocês me avisam, por favor. Porque eu tô com 2 celulares ligados aqui. Vamos lá. À medida que eu for fazendo, vocês podem também dar a sugestão de vocês de alguma outra forma que vocês geralmente variam esses estilos de letra. Que aí eu posso fazer junto aqui com vocês também. Eu tenho aqui uma lista do que eu vou fazer, mas vocês também podem dar aí a dica de vocês. Só me dá esse feedback aí se vocês estão me ouvindo direitinho, se está ouvindo duplicado, como eu estou com 2 celulares, pode acontecer. Então me avisa aí, por favor. Eu vou começar aqui, vou fazer até um pouco mais para cima, para os comentários, para o pessoal que está entrando não atrapalhar. Vou dar um zoom aqui. E aí eu vou chegando para cima o papel para não atrapalhar vocês também. Então vamos lá. Eu vou falar. Obrigada, Lara. Eu vou usar uma caneta que a gente chama de caneta nanquim, né? Uma caneta técnica profissional. Mas vocês podem usar lápis, lapiseira. Eu vou usar só para facilitar a visualização de vocês, porque se eu fizer com lápis, lapiseira vai ficar muito claro. E também pela qualidade da imagem talvez não fique tão interessante. Então vou fazer com a caneta. Posso errar aqui no meio do caminho, mas aí vocês relevem essa parte aí que eu estou fazendo para facilitar mesmo a vida. Então, a letra que eu vou fazer aqui hoje vai ser a letra A cursiva, que é a letra mais básica, mais simples, mas tudo que eu falar aqui, tudo que eu fizer aqui, você consegue reproduzir em todas as letras do alfabeto. Francis achou chique, 2 telas, né? Chique. Então, eu vou fazer aqui uma base de uma letra A e todas as outras versões eu vou seguir com esse mesmo esqueleto. A gente chama isso aqui de esqueleto da letra, né? Que é a letra com linhas simples, o jeito mais simples de fazer a letra. E a partir daqui, a partir desse desenho, eu vou fazer, adicionar os elementos, as variações que a gente pode propor. E aqui, logo de início, eu já falo que essa letra A é uma letra A que a gente usa no dia a dia. É a letra A escrita, né? Eu acabei de escrever a letra A. No lettering, o objetivo é que a gente desenhe essa letra. Então, existe toda uma construção para encaixar altura, largura, inclinação. E esse é o diferencial do lettering. Para isso, uma das primeiras coisas que a gente precisa fazer para transformar essa letra A numa letra A, né, num lettering, é adicionar alguma espessura para essa letra. Existem 2 tipos de variação de espessura que a gente pode fazer, que é a letra com espessura única e a letra com contraste de espessura. Então, eu vou fazer esses 2 tipos de letra, que aí já vai ser uma variação, algumas variações, né, nesse mesmo quesito, que você já vai ter aí para seu repertório. E o interessante no lettering também é que uma inclinaçãozinha que a gente mudar já vai criar um estilo diferente de letra. Por isso eu falo que
de quantas formas a gente pode desenhar a mesma letra? Infinitas formas. Porque se eu desenho uma letra um pouco mais larga ou um pouco mais comprimida, já vai me trazer um outro estilo de letra, um outro estilo que vai caber ou não naquele projeto que eu estou pensando. Então, essa parte é muito interessante também, porque a gente são incontáveis as formas que a gente tem de variar essa letra. Então, a primeira variação que eu vou mostrar aqui para vocês, então, na verdade, eu vou adicionar uma espessura a essa letra para, a partir disso, a gente ir adicionando os elementos de variação. A primeira coisa que eu vou falar aqui, então, é espessura única. E o próprio nome já diz, né? A espessura única, toda a minha letra precisa ter a mesma espessura. Então, eu vou desenhar aqui a minha base, que é essa letra A. E para fazer a espessura única, na verdade, eu precisaria de fazer com lápis e apagar, porque isso precisa estar, na espessura única, essa letra precisa estar conectada. Mas eu vou fazer aqui e vocês, de qualquer forma, vão entender o porquê. Na letra de espessura única, o objetivo é que todas as linhas estejam com a mesma espessura, certo? Então, a gente tem aqui... Eu estou fazendo aqui com a linha bem rabiscada, mas só para vocês entenderem o princípio. Então, isso aqui é uma letra com uma espessura única, ou seja, todas as linhas dessa letra possuem a mesma espessura. Ela não tem uma variação. Não, o traço de descida, de subida, não está um mais grosso que o outro. Então, isso aqui é uma letra de espessura única. E dentro disso aqui, dentro dessa letra de espessura única, se você for parar para pensar, eu posso definir várias espessuras para essa mesma letra. Então, daqui eu já tiro várias formas diferentes de desenhar essa mesma letra. Então, eu vou dar aqui, por exemplo, uma espessura um pouco mais grossa. E aí eu poderia utilizar isso, por exemplo, num lettering que eu preciso destacar mais a minha letra. Então, sempre que a gente adicionar alguma variação, a gente pode pensar lá na frente o porquê que eu adicionei essa variação e o que isso vai impactar na minha arte. Então, isso aqui é uma letra muito mais delicada que essa, por exemplo. Então, se eu quero um lettering um pouco mais leve, eu não vou usar uma letra tão grosseira quanto essa. Eu já vou usar uma letra um pouco mais fina, um pouco mais estreita, né? Vamos dizer assim. E aí você percebe que eu estou fazendo aqui as letras com espessura única e estou fazendo vazada. Essas letras de espessura única podem também ser preenchidas. Então, a gente já cria, vou fazer aqui do lado, a gente já cria uma outra opção de variação que é o preenchimento, né? A letra vazada e a letra preenchida. Vou fazer aqui uma opção com ela preenchida, por exemplo. Então, a gente tem aqui a mesma letra, porém com preenchimento. Então, você já percebe que a letra já mudou completamente de objetivo. Aqui eu tinha uma letra vazada, aparecendo a cor de fundo, né? Por exemplo, se eu tivesse desenhando essa letra num fundo marrom, essa letra ficaria marrom. E aqui eu preenchendo a letra, eu trago ela uma força maior, né? Uma presença maior, um destaque. Então, a gente, né, pensando num lettering, direcionando para esse objetivo, né? Se você quer uma letra vazada, essa letra não chama tanto atenção quanto a letra preenchida. Então, tá, a gente tem aqui essa primeira variação, que é a espessura única, e você tem, a partir disso aqui, você tem milhares de possibilidades de fazer espessuras diferentes já. E aí, o outro estilo de letra que a gente pode fazer, existem esses dois tipos. Ou você faz uma letra com uma única espessura,
No caso das letras cursivas, isso vai se chamar monolinha, letras monolinha. E no caso das letras de forma, a letra de espessura única, a gente costuma chamar de blocada, que foi o que a Lara falou, que ela tinha mais dificuldade de fazer, letras blocadas com serifas. Então tá, a gente tem aqui a letra, que eu estou fazendo aqui, como é cursiva, é uma letra monolinha. A segunda variação que a gente pode fazer, que existem essas duas opções, ou espessura única, ou a letra com contraste de espessura. Então, o contraste de espessura vai ser a próxima variação que a gente vai ver aqui. Para quem está começando e não conhece, né, essa regra, essa técnica, no contraste de espessura, a gente se baseia na caligrafia, né, nas ferramentas caligráficas. Então, a gente tem aí a caneta de ponta pincel, a caneta de ponta quadrada, vários tipos de ferramentas que trazem esse contraste a partir da caligrafia, a partir de um movimento específico nessa ferramenta. E no lettering a gente replica esse movimento usando uma caneta simples, um lápis, uma lapiseira. E aí o que a gente precisa fazer é entender o movimento da letra. Então, o que a gente fala é que quando você desce essa letra, o traço de descida, ele é mais grosso. O traço de subida continua fino. E aqui o traço de descida engrossa de novo. Deixa eu trazer para cá para os nomes de vocês não tampar. Então, esse aqui é o movimento que a letra cursiva faz. Vou colocar aqui as setinhas para vocês verem. A partir desse contraste de espessura, existem várias variações, né, vamos dizer assim, que a gente pode fazer. Você repara aqui, ó, que o meu traço de subida, ele continuou na mesma espessura da minha caneta. Mas eu posso engrossar ele também, se eu quiser. Aqui, por exemplo. Pronto. Engrossei o meu traço de subida também. Porém, ele continuou com um contraste, porque o meu traço de descida está bem mais grosso do que ele. Então, é uma coisa que eu vejo muita gente fazendo de forma não tão interessante, não vou colocar errando, porque não é erro. É assim, é mais questão de proporção, de equilíbrio na hora de desenhar a letra. Desenhando essa letra esse traço de descida muito grosso e o traço de subida muito fino. E aí fica uma coisa muito desproporcional. Então, a gente precisa também equilibrar esse contraste. Então, a partir disso aqui, a gente pode criar outros tipos de contrastes. Então, eu vou fazer aqui um contraste. Fiz aqui um contraste fino. Vou fazer aqui um contraste mediano e um mais grosseiro para vocês verem a diferença. Aqui, por exemplo, vou trazer aqui uma letra com contraste médio. Então, você já começa a perceber que a letra já vai ficando mais robusta. Então, já é uma forma diferente de fazer essa mesma letra. Você repara que eu estou usando a mesma base, que é uma letra A, cursiva comum, e estou fazendo ela de várias formas diferentes. E então, aqui, ó, você já repara que esse meu traço de subida também eu já engrossei mais do que aqui. Então, ele já ficou com uma espessura bem maior, já deu um peso maior na letra. E vou fazer o último aqui com uma espessura bem grossa, porém eu vou fazer de uma forma diferente, eu não vou preencher. Então, essa também é uma forma de você fazer a letra sem preenchimento.
É claro que eu tô fazendo um monte de linha aqui, eu deveria, né, para fazer um lettering certinho, apagar e tal, mas como eu falei no início do vídeo, da live, tô fazendo com uma caneta para vocês conseguirem ver melhor. Então aqui eu já fiz uma letra bem mais grossa, com um contraste bem mais pesado, porém eu não preenchi, o que deu já uma leveza maior a essa letra. Então só aqui a gente já conseguiu fazer 6 tipos de letras diferentes que a gente pode aplicar aí no nosso lettering. Se alguém tiver ideias, né, de como adicionar outros elementos aí durante a live, pode ir falando que eu posso fazer aqui também. O meu objetivo é fazer só a letra cursiva, minúscula, a letra A, para vocês verem essas possibilidades. Então, por exemplo, a serifa que a Lara tinha falado, não vou conseguir colocar aqui porque a serifa é um elemento de terminação das letras de forma, principalmente das letras maiúsculas. Nas minúsculas tem também, mas a gente usa bem menos. Então, eu não vou conseguir mostrar aqui essas variações de serifa, mas isso fica para um outro vídeo também, sem problema. Então, a partir disso, eu tenho aqui essas duas opções. Ou eu faço a minha letra com espessura única, ou eu faço a minha letra com contraste de espessura. E a partir disso, eu vou adicionar os outros elementos que eu né, me programei para trazer aqui, que é preenchimento, volume, sombra e algumas outras decorações. 20 minutinhos de live, tá. Só para me controlar o tempo aqui. Então, vou subir aqui um pouquinho mais. E a partir de agora, todas esses elementos que eu for adicionando na minha letra, eu vou fazer principalmente com a letra cursiva com contraste, porque vocês vão conseguir ver melhor como esses elementos vão funcionar, mas vocês podem adicionar eles também na letra cursiva monolinha. Eu decidi assim porque, como eu falei, são infinitas possibilidades, então se eu ficar fazendo testes de combinação, a gente vai ficar horas e horas aqui. E o objetivo dessa live é inspirar vocês, né? Então, acho que já vai sair bastante coisa daqui. Então tá, eu vou fazer aqui agora, vou falar sobre os preenchimentos. Aqui eu já tenho, então, duas opções, né? A letra com preenchimento, um preenchimento sólido, um preenchimento completo. E aqui uma letra sem preenchimento. Vocês já conseguem ver aqui, distinguir essas duas opções. Os próximos que eu vou fazer, eu vou pegar a base da letra sem preenchimento e vou adicionar esses variados tipos de preenchimento para vocês verem como fica. E vou aproveitar para fazer essa letra um pouco maior também, para vocês conseguirem ver melhor esses preenchimentos. Acho que vai ficar mais interessante fazer assim. Então, o primeiro tipo de preenchimento que eu vou falar vai ser o degradê. O degradê é um elemento também que a gente usa muito no lettering, e eu vejo também que a maioria das pessoas tem bastante dificuldade de fazer. O degradê, o objetivo dele, né, o conceito do degradê é que ele faz uma passagem de tom, uma passagem suave. E muitas vezes eu vejo no lettering pessoas fazendo essa passagem muito brusca, terminando de forma muito brusca. Então, o degradê nem sempre está cumprindo a função dele de ter essa passagem mais tênue, vamos dizer assim. Então, eu vou fazer aqui, e existem várias formas da gente fazer esse degradê. Na verdade, como eu estou limitada no meu marcador, aqui na minha caneta, não vou conseguir fazer de todas as formas, mas eu vou mostrar aqui para vocês como seria. Então, vou desenhar a mesma base, a letra A, porém que maior, né, para vocês conseguirem enxergar.
E vou fazer essa letra sem preenchimento. Boa noite, pessoal aí que tá entrando. A gente está mostrando aqui as várias formas de desenhar uma letra, a mesma letra, né, com estilos diferentes, só a partir de elementos basicamente decorativos. E aí o objetivo do meu degradê, então, é fazer essa passagem suave da tinta preta, que é a que eu tenho aqui, para a tinta branca, que é o meu fundo. Então, isso aqui precisa ser um pouco mais tênue do que geralmente acontece. Eu vou usar aqui para fazer o degradê duas pontas. Porque se eu fizer o degradê só com essa ponta mais grossa, vai acontecer isso de ser uma passagem muito brusca entre o preto e o branco. E eu posso fazer esse degradê tanto começando lá de cima, quanto começando aqui de baixo, quanto começando dos dois lados e encontrando, né, o meio ficando mais branquiçado. Então, existem várias formas de fazer esse degradê. Graciela, boa noite, quanto tempo? Então, eu tô aqui usando uma 03 e a 1.0. Boa noite, povo. E o que eu vou fazer, ó, são movimentos, são riscos. Eu vou fazer só embaixo. Eu tô fazendo aqui riscos. Vocês já conseguem ver o efeito que já tá dando? Com a caneta fina, eu faço esses riscos. E lá, aqui, ó, eu tô quase tirando a ponta da minha caneta do papel. Ó, eu tô só jogando mesmo. Então, isso aqui é o efeito degradê que a gente faz no lettering. E aí, ó, beleza, pra mim já tá bom. Essa transição pra mim já tá, eu acho que já tá suave. Porém, aqui embaixo, ó, se eu quiser fazer tudo com essa caneta aqui, dá. É só eu passar mais vezes aqui embaixo, ó, tá vendo? Pra ficar bem pretinho aqui, bem preenchido e fazer essa transição. Então, olha aí como que ficou. Degradê. Bem legal, né? Esse efeito eu gosto muito de fazer. Então, fica aí a dica. E eu vou fazer aqui do lado, com a caneta grossa, só para vocês verem como que o efeito não fica tão legal como quando eu faço com a caneta fina. Ó, vou fazer a mesma coisa, porém olha como fica muito mais marcado. Eu não consigo tirar com leveza, eu não consigo fazer essa passagem com leveza. Tá vendo que fica muito marcado aqui? E isso acontece na maioria dos letterings que eu vejo. Olha a diferença de uma transição suave, que seria com a caneta fina, para uma transição grosseira. Então, isso dá muita diferença. Principalmente quando a gente vai fazer isso na parede, com a caneta posca, fica bem marcado, dá muita diferença. Então, usa uma caneta com uma ponta mais fina. No caso de parede, usa aí uma 3M. E aí depois você vem com a mais grossa, tá vendo? Só pintando mesmo. Porque o objetivo é que aqui embaixo ela seja bem grossa e lá em cima seja bem fina. Eu vou até subir um pouquinho aqui, ó. Já que eu tive que vir pra cima do outro lado. E aí você viu que já estragou aqui um pouco esse meu degradê. Essa transição aqui, ó, já criou também uma linha que não é certa. O objetivo é que essa cor vá sumindo mesmo. E isso aqui é um degradê. E aí, beleza, você pode fazer, eu vou fazer aqui do outro lado, você pode fazer o inverso, que é esse preto começando de cima e descendo pro branco, né, para ficando mais claro. Ou você pode fazer os dois se encontrando. Vou fazer aqui os dois se encontrando, que na minha visão, é mais difícil. E aí vocês aproveitam para aprender ou para treinar também. Vou tentar fazer aqui da mesma espessura. E aí, dessa vez, eu faço com degradê se encontrando.
E aí quem estiver acompanhando aí faz também, mas pode fazer mais certinho com lápis, com borracha, porque aqui com a caneta é mais difícil. Então o que que eu vou fazer? Eu preciso deixar esse centro aqui mais esbranquiçado. Então eu começo fazendo aquele mesmo movimento de jogada assim mesmo do lápis, da caneta, enfim, de qual material você está usando. E lá de cima eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou começar a jogar aqui. E aí você repara que a gente cria esse centro, ó, esse centro mais branco, que é justamente o que a gente está buscando com esse degradê. E aí aqui em cima, que é onde eu estou começando o meu degradê, eu vou deixar mais pretinho. Pronto. Aqui mesma coisa, vou deixar mais pretinho. Esse efeito para mim, cara, é muito legal. É um dos mais bonitos que eu acho. E dá um estilo diferente na arte, na letra, quando feito da forma certa. Muitas vezes acontece dessa transição ficar muito reta, aí não fica tão legal. Então, eu tô fazendo aqui com uma caneta bem fina para essa transição ser bem suave mesmo. E no lápis, isso aqui, nossa, no lápis é bem melhor de fazer, tá, gente? Eu tô fazendo aqui com a caneta, mas o lápis, como é uma ponta bem mais macia, é muito bom de fazer. Essa transição você consegue fazer bem mais fácil. Então, beleza. Tenho aqui dois degradês, né? É o mesmo tipo de degradê, porém eu tô vindo com ele em direções diferentes, né? Direções opostas. E aí, uma outra. Deixa eu pegar outro papel aqui. Uma outra forma de fazer esse degradê é através do pontilhismo. Eu vou desenhar a letra menor, porque o pontilhismo ele dá um pouco mais de trabalho de fazer. E aí eu tenho que ficar aqui batendo para fazer pontinho aqui a noite toda se eu fizer uma letra muito grande. Mas é o mesmo princípio. É o mesmo princípio aqui desse degradê linear, né? Vamos dizer assim. O objetivo é que você preencha mais na base, caso você esteja começando aqui da base. O objetivo é que você preencha mais aqui e vá dispersando esses pontos até que eles sumam e fiquem brancos, né? Isso é o princípio do degradê. Então eu vou fazer aqui a mesma letra A com contraste. Porém, agora eu vou fazer... Nossa, eu tenho mania de fazer muitas linhas uma em cima da outra. Então, gente, vocês relevem aí. Ó, vou fazer continuar com a ponta 03 para eu fazer os pontinhos aqui de cima. Nossa, não, acho que vocês não vão conseguir ver. Mas é isso, o objetivo é que no final esses pontinhos eles sumam. Vou tentar dar um zoom aqui, pera. Aí, agora vocês vão ver. Tá vendo? O objetivo é que esses pontinhos aqui em cima, eles sumam, basicamente. E aqui embaixo, eles se concentrem. Então, você já vai começar a fazer ele mais concentrado. Provavelmente vocês estão ouvindo um barulho aí que é do meu computador.
Então, vocês percebem, olha, que aqui embaixo pode até pintar até, porque é como se tivessem tantos pontos que esses pontos formassem realmente uma, um preenchimento completo. Ó, aqui embaixo. Não vou fazer mais que isso, porque senão vai ficar demais. Acho que já deu para vocês entenderem, né? O que seria o pontilhismo, que é justamente isso, você ficar fazendo pontinhos, 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 até eles desaparecerem aqui. Deixa eu voltar. Aí. E aí, isso aqui vai seguir o mesmo princípio. Eu posso vir, né, igual eu fiz aqui. Eu posso vir com o meu pontilhado de cima, posso vir de baixo, posso vir só de cima ou só de baixo, ou dos dois, com os pontos. Eu, particularmente, não faço muito pontilhismo, porque vocês viram aqui, dá um trabalhinho a mais. Né? Você ficar fazendo os pontinhos dá um trabalho. Mas é uma forma de variar essa letra. Então, vale a pena, caso você queira fazer um estilo muito específico de letra. Então, vale a pena. Comenta aí se esse barulho do meu computador está incomodando vocês, que senão eu troco minha câmera de lugar. Esse barulho do motor do computador, senão eu vou deixar aí mesmo. Outra forma que a gente tem, então, de preencher, eu tô falando aqui de preenchimento, né? Outras formas que a gente tem de preencher essa letra. Tá de boa, tá. Só um minutinho. Eu vou deixar aqui mesmo, então. Obrigado, meninas, por comentarem. A outra forma que eu falo para preencher essas letras é a partir das achuras. Eu, particularmente, o meu estilo de lettering, eu curto muito as achuras. Até mesmo na hora de criar, na hora de fazer rascunhos mesmo, as achuras são muito interessantes, porque você não perde tanto tempo ali preenchendo, pintando as letras. Então, você meio que vai rabiscar. A achura é uma série de tracinhos, né, que a gente faz na letra para fazer esse preenchimento. Então, é uma outra forma que a gente tem de preencher essa letra e fazer um estilo diferente. De novo, fazendo aqui o mesmo esqueleto da letra. E aí você precisa definir como que vai ser essa achura. Se essa achura vai ser totalmente na horizontal, se essa achura vai ser mais inclinada. Eu vou fazer aqui os dois estilos para vocês verem. O que eu vejo muito no lettering é o pessoal fazendo esses tracinhos assim um pouco mais separados. É uma forma de achura também. Mas o que eu gosto mesmo de fazer são as achuras bem juntinhas. Vou fazer aqui do lado para vocês verem. Mas desse jeito aqui eu vejo bastante gente fazendo também. É só uma questão de espaçamento entre esses traços, na verdade. É o mesmo princípio. Então, eu faço assim. É uma achura bem rabiscada mesmo. Vou tentar focar mais aqui. Ai, peraí, gente. Eu cliquei aqui no trem.
Aí foi. Nossa, o celular tá fervendo. Aí, pronto. Eu gosto de fazer... Deixa eu dar um zoom também aqui pra... Não deu nada. Eu gosto de fazer bem focado. Depois eu posso postar essas variações para vocês verem com uma qualidade melhor, que eu sei que essa internet, a live não tá com a qualidade tão boa. Eu tenho essa noção. Então depois eu posto para vocês verem como que ficou. E vocês também que estão aí acompanhando a live, depois, se vocês praticarem, né, todas essas versões, me manda também no direct ou posta para eu ver, me marca, que aí vai ser bem legal. Se vocês tiverem alguma dúvida também, pode ficar à vontade para perguntar, que aí a gente responde aqui mesmo na live ou no direct. Muita gente vem me procurar no direct tirando dúvida e eu estou sempre bem disponível para vocês, tá, gente? Não tenham vergonha, não tenham medo de perguntar, porque eu acho que as redes sociais estão aqui para isso mesmo, para a gente interagir, para a gente trocar ideia. E vou fazer uma versão aqui dessas achuras com uma inclinação diferente, para vocês verem como vai ficar. Vocês reparam, claro, eu não estou conseguindo fazer a letra igualzinha em todas as versões. Mas a base, a ideia é que a base seja a mesma, né? Uma letra A cursiva, minúscula, mais ou menos as que a gente já fez até agora, que sejam mais ou menos parecidas. Claro que na hora de desenhar eu estou fazendo uma um pouco mais inclinada, outras menos. Mas isso também é uma coisa que o lettering mostra bastante pra gente, que a gente nunca vai conseguir reproduzir a mesma coisa igual, né? Porque é um desenho, a gente não é uma máquina. Então aqui, ó, tô fazendo aqui uma achura inclinada, que eu gosto bastante de usar também. Tá quase completamente preenchida, né? De tão fininha que eu tô fazendo. Mas eu acho que traz um estilo mais despojado, aí vai também do estilo de vocês, né? Do estilo que vocês gostam de fazer. Ah, e por último, eu vou fazer um último preenchimento, que é um preenchimento com movimentos circulares, que você faz ali, parecendo uns caixinhos. Que fica bem descontraído, assim, podemos dizer. Deixa eu tentar dar um zoom aqui para... Ah, toda hora eu tento mexer, eu tiro o negócio. Não vou mexer mais, tá, gente? Prometo. Melhor deixar quieto. Depois eu trago para perto da câmera. Ó, faz movimentos circulares. E aí vai ficar... Se você fizer maior, se você fizer mais afastado, eles vão ficar com mais espaços brancos entre si. E aí vai depender do seu objetivo. Olha como... Tá vendo? Essa é a ideia. De que eles fiquem igual uns caixinhos. Essa também é uma forma de preencher. Para quem está enjoado de preencher sempre do mesmo jeito. Eu, particularmente, lembrei desse tipo de preenchimento para esse vídeo, porque eu, sinceramente, nunca usei ele. Então, talvez seja um momento aí de eu começar a usar nos meus projetos de alguma forma, porque é um estilo que eu nunca faço.
Foi o que eu falei no início da live. A gente está muito acostumado a fazer só de um jeito, sempre do mesmo jeito, sempre do jeito que a gente mais gosta. E esquece de pesquisar, de procurar, de olhar referências de outros estilos e acaba ficando acomodado. Então, foi o que eu falei. Isso é tanto para mim quanto para vocês, para quem está começando, para quem já faz, para quem já faz há muito tempo. Sempre vai existir um estilo diferente para você praticar. Então, esse exercício é muito legal, de quantas formas diferentes você consegue fazer essa mesma letra. E aí, tá, beleza. Falei sobre alguns tipos de preenchimento que a gente pode fazer para trazer essa variação. A Béia perguntou aqui se eu uso guia de construção. Sim, é muito importante que a gente use sempre, a gente chama de linhas guias, ou no caso, se a gente for dar um formato, a gente chama de grids. Essas guias são fundamentais para o lettering. Eu tenho um vídeo também no YouTube, aqui também no Instagram, mas no YouTube é mais fácil de achar, que eu falo que no lettering a gente precisa de ter essas referências. Então, eu estou fazendo aqui as letras de qualquer jeito, porque o meu objetivo é só mostrar algumas formas de variar essas letras. Mas se eu estivesse fazendo um lettering, com certeza, acho que eu não vou ter aqui. Não vou ter, pera. Eu tenho aqui, por exemplo, uma palavra que eu fiz aqui para uma aula. Então, você vê ó, que é sempre tudo bem marcado. Ó. Sempre tem uma guia me mostrando a altura, largura, espessura da minha letra. Dentro do lettering, a gente precisa dessas referências, precisa dessas guias para ficar tudo muito bem encaixado. Se a gente fizer de qualquer jeito, vai sair assim, né? Uma letra maior, uma letra menor, uma letra mais larga, uma letra mais grossa, mais fina, enfim. Então, é bem importante a gente usar essas guias. Se foi isso que você perguntou, acho que eu respondi, né? Se não, você me explica aí direitinho. Mas é isso, no lettering a gente sempre precisa usar essas linhas para a gente ter a referência de onde encaixar a nossa letra. Depois eu posso procurar esse vídeo e mando para você também. Vamos lá. Ah, tá. Agora, saindo um pouco aqui do preenchimento, eu quero falar sobre sombra e volume. As sombras e os volumes, eu acho que linha de sombra é uma coisa que todo mundo gosta de colocar no lettering. E quem está começando, às vezes, não sabe o porquê dessa linha de sombra e nem sabe que se chama linha de sombra. Então, eu vou falar aqui rapidamente sobre essa linha e sobre outros tipos de sombra que a gente pode fazer, que elas ajudam assim, a gente a variar um pouco esse estilo dessa letra. Eu posso até fazer... Não, vou fazer com a letra toda preenchida, porque vai ficar mais fácil de vocês verem. Vou fazer... Aqui eu já posso fazer ela um pouquinho maior. E aí você vê que às vezes eu estou fazendo ela um pouco mais estreita, mais inclinada. Mas não foque nisso. Vou fazer um preenchimento aqui, ó, uma pintura bem rápida. Só para eu te mostrar alguns tipos de linha de sombra. Eu costumo fazer a linha de sombra com a iluminação vindo desse lado. Então, ela bate nessas faces aqui e fazem sombra para o outro lado. E isso também é uma coisa que eu peco muito, porque eu sempre só faço a linha de sombra com a iluminação vindo desse lado. Se eu fizer, por exemplo, com a iluminação vindo desse lado, já é um outro tipo de letra que eu passo a criar. Então, eu vou fazer esses dois tipos para vocês verem. Aqui, então, a minha luz está vindo daqui. Então, a minha linha de sombra vai ser aqui. Bateu, bateu onde não pega a luz, onde não pega a luz e onde não pega a luz. Isso aqui é a minha linha de sombra.
O que eu posso fazer para variar esse mesmo estilo, por exemplo, vou fazer menorzinho aqui. É eu definir, por exemplo, que a minha luz está vindo daqui. Então, as minhas linhas de sombra vão ser ao contrário. Elas vão ser aqui dentro. Aqui. Então, já cria completamente diferente. Já cria um estilo completamente diferente disso aqui. Porque a minha linha de sombra está invertida. Tá vendo? É como se ela estivesse sombreando para esse lado aqui. E aqui ela está sombreando para esse lado. Então eu já crio aqui dois estilos diferentes de sombra. Eu particularmente gosto mais da sombra vindo para cá. Eu acho que cria um efeito mais legal. Mas esse aqui também é uma forma de fazer. E aí a gente pode usar as próprias achuras para trazer um sombreamento aqui também. Então, as achuras no lettering é um ponto assim que vale a pena usar porque dá para fazer bastante coisa só usando as achuras. Ó, tô fazendo aqui, vou pintar de novo. Essa minha caneta aqui depois dessa aula vai sair completamente sem tinta, né? Mas tudo bem. Ó, vou continuar fazendo desse lado aqui a sombra e o que vai acontecer vai ser isso aqui, ó. Ao invés da minha sombra ser uma linha, a minha sombra vai ser uma achura. Achuras são vários tracinhos, de preferência do mesmo tamanho e na mesma... Deixa eu mostrar aqui mais de perto para vocês. Então, essas achuras aqui, ó, vão criar esse sombreamento na letra, que é um estilo bem legal também. E aí, eu já vou adiantando que, por exemplo, se eu quero transformar esse sombreamento num volume, eu posso traçar uma linha aqui, ó. Porque a sombra e o volume, eles partem do mesmo princípio. Querendo ou não, quando você faz uma sombra, você faz um volume. Olha, já criei um outro estilo de letra aqui, só traçando essa linha em volta da minha sombra. E eu criei uma letra com um volume bem diferente, olha. Então já é um outro estilo de letra que eu criei aqui. Você piscou e eu criei um outro estilo de letra. Vou fazer aqui, ó, só para preencher esse espaço, um outro tipo de sombreamento, que é a sombra preenchida. Porém, como eu estou fazendo com uma caneta preta, a minha sombra precisa ser de outra cor. Ou você faz um tom mais claro, que aqui no caso eu vou fazer o cinza. Ou, por exemplo, se você está desenhando uma letra... Ou mais escuro, né? Na verdade, pode ser mais escuro também, sombra. Se você está desenhando uma letra de amarelo, você pode fazer essa sombra, por exemplo, de ocre. Então, não tem problema você fazer de cores, desde que o tom seja acima ou abaixo. Eu estou fazendo aqui com uma caneta cinza. Então, seguindo o mesmo princípio, porém eu estou pintando essa sombra aqui. Vou mostrar para vocês como que vai ficar. Ó, mais de perto. Então, eu crio aqui, ó, esse sombreamento. E aqui eu criei um sombreamento cinza. E aí, uma outra variação, a mesma coisa que eu fiz aqui,
eu posso preencher essa pintura e criar aqui um volume. Pronto. A mesma ideia, né, de volume que eu dei aqui embaixo, eu dei aqui em cima. A diferença é que aqui foi um volume preenchido de cinza e aqui foi um volume tracejado, achurado, né? Então a gente vai começando a ter ideias. Me conta aí nos comentários se vocês costumam usar esse tanto de variação que eu estou falando, que eu estou mostrando aqui para vocês. Se tem algum que eu ainda não fiz e vocês geralmente fazem. Se vocês já sabiam ou estão descobrindo agora, vai me falando aí nos comentários para a gente interagir também. Deixa eu beber um pouquinho de água aqui. A gente está chegando em 1 hora, quase 1 hora de live. Então eu vou acelerar um pouquinho aqui para não ficar muito cansativo também para vocês. Vou pegar só mais uma folhinha e a gente faz só mais uma folha. A Lara perguntou se eu costumo fazer preenchimento ornamental. Eu não trouxe aqui para fazer, para mostrar preenchimento com ornamentos. Mas eu posso... Deixa eu fazer umzinho aqui. Os ornamentos, no caso, a gente pode fazer floreios, né? Que a gente fala que são como se fossem ramificações. A gente pode... As letras, ela tem uma infinidade de possibilidades. Então, a gente pode, por exemplo, preencher essa letra cheio de florzinha, cheio de pontinhos, enfim... Existem milhares de formas. Vou fazer aqui um preenchimento como se fosse uns floreios, assim. Só para a gente ter noção de como ficaria. Só para a gente não passar direto sem falar desse tipo de preenchimento que a Lara perguntou. A Ashla está perguntando se vai ficar salva. A live vai ficar salva aqui no Instagram. E a gente vai transformar em vídeo para postar lá no YouTube também. Então, aproveitem quando ficar salvas para vocês usarem de referência também, né? Salvar e tal. Mas daqui a pouquinho já vai estar salva lá no perfil e você pode ver. Vou postar foto disso aqui também para vocês terem como referência. A Karina falou que só sabe fazer o básico, então isso aqui para você é muita, muita, muita informação, mas vai digerindo aos poucos, porque são inspirações. Então vai aprendendo aos pouquinhos as técnicas para você ir começando a entender um pouco mais sobre esse mundo, porque às vezes até pode assustar esse tanto de formas diferentes que eu tô falando aqui, né? Às vezes assusta. Mas vai dar certo. Então, eu vou fazer aqui com uns trequinhos, assim, Eu esqueci o nome disso, gente. Eu vou chamar de floreio mesmo. E aí, ó, o que eu tô fazendo? Calma. Ó, tô fazendo vários, como se fossem espirais, vários floreios para criar esse preenchimento mais ornamentado que a Lara falou. Tô fazendo aqui de um jeito bem simples, só para vocês verem que é possível, então, criar esse estilo diferente, de acordo com o estilo de letra que o projeto pede, né? Então, ó, como tá ficando. Eu, particularmente,
não costumo fazer, Lara, letras muito ornamentadas, mas eu acho que é mais por causa dos projetos. A gente direciona cada tipo de letra para um projeto específico. Então, é mais questão de não ter tido tantas oportunidades, por exemplo, de fazer uma variação com muito ornamento, porque não cabia no projeto que eu precisava fazer. Mas é uma possibilidade legal para... É porque quando a gente faz muitos letterings, muitas frases para treinar, a gente tem essas possibilidades de criar, de viajar mesmo. Quando a gente está fazendo um projeto muito específico, a gente não tem essa liberdade tão grande. Então acaba acontecendo que a gente fica mais presa mesmo. Mas para treinar é muito legal a gente viajar. Então colocar preenchimento de flor, de floreio. Então é bem válida essa observação que a Lara fez. A Raquel tá falando que adorou as variações. Que bom. Ainda tem um pouquinho aqui para falar, que eu acho que vocês vão gostar também. Aqui eu falei basicamente só de preenchimento, né? Preenchimento, sombra. Acho que deu para ajudar. Qual caneta é essa que você está usando? Eu falei no início da live que que eu ia usar essa caneta só para vocês conseguirem ver melhor, né? No caso, para ficar mais pigmentada, porque isso aqui eu faria no lápis e na lapiseira justamente para errar, desmanchar, fazer de novo. Aqui eu estou fazendo com a caneta sem poder errar muito, para vocês conseguirem ver melhor. Mas essa caneta aqui é o que eu falei, que é uma caneta chamada caneta Nanquim. A gente chama de caneta Nanquim, mas é uma caneta técnica, é uma caneta da Unipim, a marca Unipim. Vê se vocês conseguem ver aí. Calma, aí. A Unipim tem essas canetas técnicas com tinta Nanquim. E aí eu tô usando a espessura 1.0 e a 0.3 para trazer essa diferença de espessura. Caneta, aqui no caso eu tô usando da Unipim, gente, mas tem várias marcas, tá? Tem Staedtler, tem outras marcas que fazem caneta nanquim. Eu gosto mais dessa marca porque eu acho mais macia, mais pigmentada, mas isso é bem livre. A Pâmela falou que tá praticando com a live, muito legal. Que bom que vocês estão praticando. Depois que acabar, me manda foto. Eu pedi no início da live para as meninas que fariam junto, né? Para mandar a foto ou postar também, para eu ver o que vocês estão fazendo. E ajudar, dar dica de como melhorar, falar o que tá bom, o que não tá, para a gente trocar essa ideia também. Mas bem legal que vocês estão praticando junto. E aí, o que eu quero falar aqui, uma forma simples que tem aqui de fazer essa variação também é a partir das linhas. Da mesma forma que eu adicionei linhas de sombra, eu posso adicionar linhas em volta dessa letra. Vou preencher aqui. Já dando recado para vocês que estão aí. A maioria do pessoal iniciando no lettering, né? Nessas técnicas. Vai ter live a partir de agora, toda terça e quinta, nesse mesmo horário, 8 e 2. E aí, na próxima live, eu vou falar das principais dificuldades, né? Dos principais erros e acertos que o pessoal que está começando tem. E aí eu vou mostrar na prática isso. Porque eu acho que ajuda bastante vocês que estão começando a não cometer esses erros, né? E a tirar dúvidas também. Eu vou abrir uma caixinha de perguntas amanhã. E aí vocês mandam lá as maiores dúvidas que vocês têm. Eu sei que vocês têm dúvidas sobre material, eu sei que vocês têm dúvidas sobre o desenho das letras, sobre as composições. Então, mandem lá na caixinha de perguntas quais são as principais dúvidas para a gente tirar essas dúvidas e vocês não errarem mais. Então, aqui falando sobre essa decoração, que é muito legal também, que é contornar essa letra
com uma linha mais fina. Ó. E aí, lembrando de contornar, tentar contornar com a mesma espessura, deixando uma mesma espessura em toda a letra. Aqui eu vou errar, com certeza, com a caneta, não tem essa possibilidade de apagar, mas aí vocês conseguem, só para vocês verem mesmo. Respira e faz. Pronto. Um estilo aí de letra com contorno. Eu acho que fica bem estilosa, fica bem legal. E é simples, é você contornar a letra e geralmente contorna com a caneta com uma espessura menor para ficar mais legal. E tem também como fazer a linha de dentro, mas aí eu precisava de uma caneta branca. Deixa eu ver se essa aqui vai pegar. Não sei se vai pegar, tá, gente? Mas eu vou fazer aqui só pra... Deixa eu pegar a posca. Não que precisa fazer na mesma letra, tá? Pode fazer em letra diferente. Tô fazendo na mesma aqui, só para aproveitar. Tô fazendo aqui uma linha dentro da letra. Ó, fiz uma linha branca dentro da letra. É uma outra forma de você usar essas linhas a favor do seu desenho, para criar um estilo diferente também. Usei aqui, eu tentei usar de gel, mas a de gel não pegou muito bem, porque a minha tá acabando. Essa de gel aqui é da Uniball. Muito boa, mas tá acabando, então não pegou direito. E é da Posca 1mr branca, que é a mais fininha que tem. Essas são as canetas, os marcadores brancos que eu uso. E, vamos lá, continuar aqui. Vou fazer mais 3 tipos de letras e aí a gente finaliza. Esse tipo de letra aqui que eu vou fazer agora, para o pessoal que está começando, vai ficar uma dúvida, assim, porque ela é mais difícil de fazer. Mas é uma forma de variar também. Que é a letra que tem uma base mais gordinha, fat bottom, que a gente chama. Vou fazer ela até maior um pouquinho. E aí depois vocês pesquisem F-A-T, fat, bottom de significando embaixo, né? Bottom. Calma que eu já tô fazendo errado. Nessa letra, deixa eu pegar uma lapiseira aqui. Nessa letra, é como se a gente traçasse uma reta aqui no meio dela. Não sei se dá para vocês verem. Acho que dá um pouquinho. É como se a gente traçasse uma reta aqui no meio dela. Acho que ficou muito grande. E aí a gente termina. Não vou respeitar a linha, tá, gente? Peraí, deixa eu fazer ela um pouco mais para baixo. E aí a gente termina esse engrossamento bem aqui, ó. Aqui, mesma coisa. Vai terminar aqui, ó. Porque eu esqueci que eu ia fazer ela e acabei não... Então, isso aqui é uma letra fat bottom, que tem a parte de baixo mais grossona. Isso aqui é uma variação, assim, é um estilo totalmente diferente de letra. Encaixa em projetos muito específicos também. Não é sempre que a gente sai usando esse estilo de letra. Mas é uma forma e uma variação para vocês aprenderem a fazer também.
Me conta aí nos comentários quem já conhecia essa letra. Se vocês já conheciam, se não conheciam. Mas, ó, vocês perceberam que eu fiz essa letra aqui com a mesma base, tá? Com o mesmo esqueleto. Porém, os contrastes dela são diferentes de fazer. São um pouco mais complexos. Mas é uma letra aí a mais para vocês aprenderem. A caneta que eu estou usando é da Unipim. É uma caneta Nanquim, da marca Unipim, tá bom? É uma caneta técnica. E eu estou usando a ponta 1.0. Ela deposita bastante tinta. Não é igual a caneta Posca, que a gente sacode e deposita tinta, mas ela tem um filtro com bastante tinta. A Karina falou que não conhecia. Vou escrever aqui o nome, ó, para vocês pesquisarem. Fat Bottom. Aí vocês pesquisem esse estilo de letra que vocês vão ver. É um estilo bem específico, assim, bem legal. Podem pesquisar, anotem aí o nome para vocês pesquisarem depois e aprenderem um pouco mais sobre esse estilo de letra, que é bem legal de fazer. E aí, as últimas duas variações que eu vou fazer, elas são bem parecidas. Uma eu vou falar sobre prolongamento. Então, a gente tem aqui uma letra A com esse esqueleto. E aí, o que seria esse prolongamento, né, da minha... O que seria esse prolongamento da minha letra? Peraí, gente. Só um minutinho. A bateria do meu computador tá acabando. O que eu vou fazer aqui? O meu prolongamento significa que eu vou dar um pouco mais de atenção aqui nessa volta. Então, o que eu posso... Aqui, se eu tivesse um lápis, eu apagaria, né? Mas o que eu posso fazer? Isso aqui, então, seria um prolongamento da minha letra. E aí eu crio já uma letra completamente mais cheia de pompa, cheia de detalhes. Só, ó, a minha letra era aqui, né? Eu só acrescentei uma voltinha aqui nela. E eu já criei aqui um outro estilo de letra que vai encaixar aí num tipo de lettering muito específico, mais delicado, talvez. Então, a gente tem aqui já um outro estilo de letra. E o último estilo que eu queria mostrar é com os floreios. Floreios são aquelas voltas que a gente costuma dar na letra, na finalização da letra, para criar aí também um preenchimento de espaços, uma outra variação para essa letra. E aí aqui, ó, isso aqui são floreios. Na letra A, particularmente, eu vou ser bem sincera, eu não costumo usar, não. Mas em outras letras, tipo a letra M, a letra N, vou fazer aqui só para vocês verem. Na letra M é bem legal de usar. É porque na letra A fica um pouco descaracterizado, né? Quando tem esses floreios. Parece, sei lá, alguma outra letra. Mas isso é bem legal de você usar nas outras letras do alfabeto. Então, vou abrir uma exceção aqui. Vou até fazer em outra folha para não fazer na mesma folha da letra A. Peraí. Fazendo uma folha pequenininha aqui, ó. Vou fazer a letra M, por exemplo, com floreios. Tá vendo? Você cria aqui, ó, um outro desenho que fica muito legal. Na letra M, eu geralmente uso. Mas na letra A, sendo bem sincero, eu não uso, não.
Mas como a gente tá fazendo para mostrar as possibilidades para vocês, ó, na letra M fica show de bola. Porque você não confunde com nenhuma outra letra, entendeu? Dá pra ver que é a letra M e ponto. Na letra A eu não gosto tanto, ó. Na letra A eu acho que não tem necessidade. Mas na letra M fica legal na hora da composição. Gente, então é isso. As meninas falaram que tinha um pouco de dificuldade na letra S, na letra B, na letra V. E se vocês fizeram com essas letras, me mostrem depois. Porque aqui eu resolvi focar numa letra só para vocês verem o tanto de possibilidades. Deixa eu tirar esse zoom aqui. Olha aí. O tanto de letras diferentes que a gente fez. Usando basicamente preenchimentos diferentes. E sombra, volume e alguns estilos de prolongamentos, de letras diferentes que... Deixa eu ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14... Sei lá, uns 20 tipos diferentes de acabamento das letras só usando esses elementos que eu falei. Lembrando que a gente pode variar essas letras de outras formas. Altura, largura, espessura, inclinação, enfim, milhares de formas. E também a gente pode fazer as letras de forma, que aí já são mais outras milhares de variações. Como eu falei, não tem como a gente... Minha luminária desligou, mas não tem problema. Não tem como a gente mensurar a quantidade de formas diferentes que a gente tem para fazer essa mesma letra. A Pamela agradecendo aqui pelo conteúdo. Obrigada a vocês que ficaram aqui desde o início na live. Deixando o recado, então, que quinta-feira tem mais live, principalmente para vocês que estão começando aí a aprender sobre o lettering. Mandem as dúvidas de vocês, que eu vou responder tudo nessa aula. E já deixando também o recado que, olha, dia 12 de maio, daqui a uns 15 dias aí mais ou menos, a gente vai ter uma aula ao vivo, mostrando para vocês várias dessas técnicas também de lettering, mostrando que vocês são sim capazes de fazer, seguindo um passo a passo, um método. É muito tranquilo de fazer, então não desistam. Vai abrir as inscrições para essa aula dia 29, que eu acho que é sexta-feira. Vou avisar nos stories, vou avisar aqui no perfil. Então vocês estejam preparados para essa aula também, que vai ser bem legal. Espero todo mundo que estava aqui hoje. Pamela, Karina, Lara, Joana. Ai, desculpa, não tô conseguindo olhar. Mas eu espero todos vocês nessa aula também junto comigo, aprendendo sempre mais, mais e mais. Então é isso, gente. Valeu por permanecerem até o final. Essa live vai ficar salva aqui no perfil, vai estar lá no YouTube também. E aproveitem aí para tirar as dúvidas de vocês, me mandarem se vocês tiverem feito. E é isso. Obrigada e até a próxima.